Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Este domingo nós damos graças à bondade do Senhor que por nós na cruz morreu, que para nossa redenção ressuscitou e para nossa paz, para que um dia o glorifiquemos também, nos deu o Espírito Santo. Damos graças ao Senhor por sua bondade, damos graças ao Senhor por sua misericórdia. Misericórdia que, apesar dos nossos pecados, continua nos chamando para a vida divina, para que tenhamos vida em seu nome. Damos graças ao Senhor por sua bondade e misericórdia, que desde ontem nos alegra a diocese com mais um diácono. Agradeço ao Padre Aloísio, aos formadores dos nossos seminários. Damos graças também à bondade do Senhor, que é eterna, pela presença do Frei Maurício, provincial dos frades agostinianos, acompanhado do conselheiro, o Frei Cássio. A Ordem dos Agostinianos, e ao final da Santa Missa, o Frei Maurício nos dirigirá alguma palavra, é uma ordem antiga e prestigiosa na vida da Igreja. A província de São Paulo é também conhecida pelos colégios que possuem na educação de tantos jovens. Dou graças ao Senhor por sua bondade, da visita, também da pretensão da instalação de uma fraternidade ou de uma comunidade religiosa em nossa diocese. E dou-lhes as boas-vindas também em nome do clero e do nosso conselho presbiteral. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo da misericórdia, nós somos agraciados por Deus, pela sua paixão, morte e ressurreição. Essa é a maior graça que um cristão pode obter em sua existência. Pela paixão e morte do Senhor Jesus e pela sua ressurreição, nós somos redimidos, nós somos salvos. Esta é a razão da nossa alegria, este é o motivo da nossa felicidade. Por isso, o autor da carta aos Hebreus nos diz que também aos pagãos as portas da fé foram abertas. Em toda a igreja, nas construções mais antigas ou mais modernas, logo depois da porta de entrada de qualquer igreja está a fonte batismal, exatamente para nos lembrar que é pelo batismo que se abre para nós não apenas as portas da igreja, mas as portas da salvação. Ouvíamos no Evangelho que por 2 vezes São Lucas insistia que as portas estavam fechadas. A porta daquele lugar onde se encontravam os discípulos estavam fechadas. Fechadas estavam as portas. E aonde não existe abertura de uma porta, não existe luz, não existe oxigênio. Aonde os corações estão fechados para a luz divina, para o sopro do Espírito Santo, não existe paz, não existe reconciliação. Estavam, portanto, os discípulos com medo e, portanto, fechados no seu comodismo, no seu medo, mas fechados, sobretudo, na falta de fé. Eram 10 os discípulos que ali estavam, porque faltavam não apenas Judas, que havia traído e desertado, faltava também Tomé. Tomé, a quem os próprios discípulos haviam dito, haviam anunciado: o Senhor ressuscitou. Mas Tomé
não acreditou no testemunho dos discípulos. Claro, testemunho fraco de quem não experimenta o ressuscitado, testemunho ineficaz, inócuo, de quem não experimenta pela fé a beleza de um Deus vivo que caminha conosco. Cabe-nos nesta manhã também uma pergunta: será que a nossa comunidade, nós cristãos, testemunhamos às outras pessoas que Cristo ressuscitou? Ou os outros ainda esperam tocá-lo com as suas próprias mãos, com os seus dedos? Quando as pessoas pedem sinais, muitos sinais, pode significar que o nosso testemunho não é credível, não é um testemunho eficaz, um testemunho claro. Mas o Senhor ressuscitado ultrapassa as barreiras e encontra-se com aqueles 10 para lhes dar a paz. Poderíamos até dizer, parafraseando um antigo confrade, que eram 10 discípulos, 10 animados. 10 animados. 10 é número de totalidade quando nós temos fé, quando possuímos ânimo, e não quando estamos desanimados. O Senhor, portanto, lhes concede primeiramente o dom da paz. Em segundo lugar, o Espírito Santo. E em terceiro, uma missão. Agora sim, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, não por minha causa, não pelos meus méritos pessoais, não porque, queridos seminaristas, sejamos bons estudantes de teologia. Ele nos dá a capacidade ou o poder de perdoar os pecados pelo Espírito Santo, não por nós mesmos. Somos canais da graça de Deus, somos agentes do perdão, não por conta própria. Infeliz do padre que se sente todo poderoso, a ponto de sair, quando sai, perdoando. Nós fazemos isso por uma causa eficiente, que se chama o Espírito Santo. Deste modo, os apóstolos, agora sim, podem testemunhar a fé. Eles têm o Espírito Santo, estão em paz, estão reconciliados com Deus. Notem que o verbo está no futuro. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. No futuro, para assegurar o sacramento da ordem, a nossa missão de servir a igreja perdoando. Aquelas pessoas que dizem, mas eu me confesso diretamente com Deus. Eu nunca vi na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, esse testemunho. Mas o testemunho é dado exatamente através dos apóstolos. Mas já vi muitas pessoas tristes e infelizes, porque nunca se reconciliaram com Deus, nunca se sentiram perdoadas, ou nunca fizeram a experiência do perdão. Toda pessoa que guarda mágoa, toda pessoa rancorosa, que lembra o passado com ódio, com tristeza das pessoas que lhe feriram, que lhe magoaram, são pessoas infinitamente tristes e infelizes, não desfrutam da paz, precisariam desse encontro com o ressuscitado que assegura: a paz esteja convosco, a paz de quem é perdoado, a paz de quem sabe perdoar, a paz de quem abriu as portas do seu coração para o perdão e para a luz de Deus. Que assim seja, que o Cristo ressuscitado nos dê a sua paz, nos traga o seu perdão e abra largamente as portas do nosso coração para sentir o seu amor. Abra as portas da nossa inteligência para que nós o compreendamos e o acolhemos.
e abra as portas da nossa alma, a fim de que o Espírito Santo em nós possa habitar. Amém. Aleluia. Amém.